Bom, na segunda questão, ele quer que a gente ache a derivada do ponto, no ponto da função no ponto P em função de V1, mais a derivada da outra da mesma função P, só que no ponto no vetor 2, né? Em função do vetor 2. Aí ele está dizendo que se eu somar essa derivada em função desse vetor 1 e essa outra em função desse vetor 2, vai ter que dar 3 vezes a derivada da função P na derivada da função P em relação a x. Agora vamos fazer, a gente tem que derivar por partes. Então, como a gente fazia daquele jeito, a gente fazia desse jeito. A derivada da função P em função do vetor V1 é igual a mesma coisa da gente fazer o outro. É a derivada da função P em relação a x, né, em função de x, vezes o primeiro ponto aqui do vetor, que é o 2. Vou colocar logo. Mais a derivada da função P, agora em função de y, né, vezes o segundo ponto, a segunda medida do vetor, que é o segundo coisinho, valor, que é 1. Agora vamos repetir isso para outra, fazendo do mesmo jeito, é a mesma função, só muda o vetor que a gente está usando para derivar. Então a mesma coisa, do mesmo jeito, derivada da função P em relação a x, né, em função de x, vezes o primeiro valor aqui do vetor, que é 1, mais do mesmo jeito a derivada da função P em relação a y, vezes o segundo valor, que é menos 1. Pronto, descobrindo isso, a gente vai somar os dois. Somando os dois vai ficar assim. A soma de f de P em função do vetor 1 mais a derivada da função P em função do vetor 2 é igual a duas vezes, aqui é um 2, duas vezes a derivada da função P em relação a x, né? Mais com isso aqui de baixo, que é um só da derivada da função P em relação a x de novo. Agora esses dois, mais a derivada da função no ponto P em relação a y, menos, né, porque esse menos quando multiplicar vai ficar negativo, menos a derivada da função do ponto P em relação a y também. Pronto, somando os dois, isso aqui vai se cancelar, e somando esses dois vai fazer com que a soma da função P em relação a vetor V mais a derivada da função do ponto P em relação ao vetor V2 é igual a esses dois, que dá 3 vezes a derivada da função no ponto P em relação a x, né, no ponto x, em x. Pronto, a gente achou, a gente comprovou a afirmação que ele estava fazendo lá. Era só fazer isso, ó.